A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, a todos que estão aqui, você que está em casa, receba a paz do Senhor nessa noite. Uma boa noite a todos. Amém. Nós estamos mais uma vez aqui na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, para adorá-lo, para sermos revestidos da força dele, para sermos edificados com a palavra dele. Amém. Então eu te peço que nesse momento você deixe tudo o que você está fazendo, largue tudo o que você está fazendo e fique conosco aqui até o final, você que está online, Amém. você que está aqui presencialmente, muito obrigada pela tua presença. O Senhor se alegra com a presença de cada um que está aqui, Amém. cada um Glória a que está Deus. em casa, que você receba nessa noite realmente a paz do Senhor Jesus no seu lar, na sua casa. Vamos levantar e vamos orar, agradecer por esse momento único, que é o momento que nós estamos na presença de Deus. Aleluia. E vamos louvar também e adorar ao nosso Deus. Amém. Pai querido e santo, nós Sim, estamos Deus. aqui, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Sim, pelos Deus. nossos pensamentos, Senhor, pelas nossas ações. Nós entramos nesse culto pedindo perdão, Senhor, Sim, porque nós Deus. somos falhos, porque nós precisamos da tua graça e tua misericórdia todos os dias, Senhor. Nós precisamos do teu perdão todos os dias, Senhor, porque muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não faz. É verdade. E aquilo que a gente não deve fazer, a gente faz. É nessa hora, Senhor, que nós devemos nos arrepender, estar humilhados diante de Ti, como fala a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor que nos perdoe, Pai. Que o Senhor venha a nos dar descanso, Senhor, de mente, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que ela adentre o nosso coração, Sim, meu Deus. para que nós possamos glorificar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e verdade. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada uma das famílias que estão aqui presencialmente, que isso seja estendido para aqueles que não vieram, que você também receba as bênçãos do Senhor aí no seu lar, na sua casa, juntamente com a sua família. Ah, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor tire toda a dor. Ah, Senhor, toda a malignidade que cai por terra em nome do Senhor Jesus. Ah, te peço, Paizinho querido, que o Senhor venha a limpar o nosso corpo, Senhor, de qualquer doença, qualquer dor, que seja aniquilada agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja colocando a mão agora, aonde está doendo. Que o Senhor Jesus tire com a sua própria mão. Ah, Senhor, que o Senhor venha a ser glorificado através da cura, através dos milagres e maravilhas, Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos também, ó Pai, que os teus anjos acampem ao redor desse local de adoração. Amém. Que os teus anjos estejam aqui acampados, guardando, que nada, Senhor, nada atrapalhe o nosso culto, Senhor. Que haja silêncio, que haja reverência, Senhor, dos nossos corações, da nossa mente e da nossa boca. Ah, Senhor, nos santifica, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Paizinho. Ah, Senhor, que tenha afligido o coração, meu Deus. Que nós possamos ser consolados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, através da Sua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor adentre os nossos corações, Pai. E que nós possamos, Senhor, ser revestidos da Tua força, meu Deus. Do Teu ânimo, Senhor. Pedimos também, Senhor, que o Senhor venha colocar o maná do céu na nossa mesa, Pai. Ah, dá provisão, sustento, Senhor. Abençoa as nossas mãos para o nosso trabalho, meu Deus. Nos abençoa, nos direciona, Senhor. Porque tudo aquilo que nós temos de provisão foi o Senhor que deu, meu Deus. Nós cremos, Senhor. Cremos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não vemos, mas o Senhor já está preparando tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para honrar todos os nossos compromissos, para glorificar o Teu nome através da nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está precisando, Senhor, que está com o coração agoniado, Pai. Ah, Senhor, faz esse coração se acalmar, porque o Senhor é o Senhor que provê, é o Senhor que sustenta, e nós cremos num Deus Todo-Poderoso que move todas as coisas para que os seus filhos possam ter
o maná do céu, ter o alimento na sua mesa, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos aqui essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso e misericordioso conosco. O Senhor nos escolheu, nos separou. O Senhor nos alinha todos os dias com a tua vontade, com a tua santidade, meu Deus. Que nós sejamos reflexo do Senhor aqui nessa terra. Que sejamos discípulos do Senhor aqui nessa terra, Senhor. Move os nossos corações conforme a tua vontade. Queremos ser como Davi, segundo o seu coração, Senhor. Nos ensina, Paizinho querido, nos ensina e glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas, de tudo que nós falamos, de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. Que o Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que as palmas exaltem o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de abertura dessa noite está em João, capítulo 15, dos versículos 9 ao 12, que está escrito: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Amém. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus está na última ceia. Na última ceia, falando com seus discípulos. Então, tudo que ele tinha que ensinar para os discípulos até então, ele já ensinou. Ele já tinha falado, dado todas as orientações, inclusive falando que ele ia morrer, que ele ia ser preso, ia morrer, mas depois ele ressuscitaria. Então, o Senhor Jesus coloca o segundo mandamento como principal para eles, para que eles não esqueçam isso. Porque quem ama o próximo, ama também a Deus. E quem ama a Deus, cumpre, se esforça em cumprir os mandamentos do Senhor, em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, amados, eu sei que é complicado, é difícil, muitas vezes a gente não consegue amar o próximo. E não adianta a gente mentir para nós mesmos e falar assim: não, eu sou uma pessoa de Deus, eu consigo o tempo todo amar o próximo. É simples assim. É complicado, porque muitas vezes a gente é afrontado. Muitas vezes nós somos colocados em situações complicadas. E é nessa hora que nós devemos expressar o nosso maior amor ao próximo. Porque amar quem te faz o bem, todo mundo consegue. Mas amar aquele que briga com você, aquele que confronta você, aquele que te ofende, aquele que te fala coisas que não devia falar para você, aquele que te magoa, aquele que faz essas coisas, é mais difícil da gente amar, não é mesmo? Mas o mandamento do Senhor Jesus é que nós amemos uns aos outros. Amém. Ele não falou aqui para os discípulos: amem o próximo se ele for legal com você. Ele falou: amem uns aos outros. Ele estava falando tanto dos discípulos amarem uns aos outros, como amar as pessoas ao seu redor. Porque o amor é uma expressão do Senhor Jesus aqui na terra. Porque o Senhor Jesus é chamado de amor aqui nessa terra. E o Senhor Jesus fala para eles: olha, para que a alegria de vocês seja completa, vocês precisam ter a minha alegria. E como que vocês têm a minha alegria? Fazendo a vontade do meu Pai, como eu mesmo faço. Amém. Então o Senhor Jesus, ele dá todos os segredos, deu para eles e dá para nós essa noite. É difícil amar o próximo, mas se você amar a Deus, você consegue amar o próximo. Em nome de Jesus, amém. É difícil a gente ficar alegre o tempo todo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E se nós tivermos a alegria do Senhor Jesus, ela nunca acabará. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Um bom culto para você. Fica até o final. Agora nós vamos louvar com alegria, que a diaconisa Patrícia veio no carro colocando os louvores aqueles. Abalou a rua.
Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Você que está em casa, uma boa noite. Fique aí conosco, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, sua casa, que todos estão aqui também, né? Hoje nós estamos aqui num culto, então nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor, né? Então vamos deixar nossas preocupações lá de fora, né? Vamos nos concentrar aqui na nossa adoração e agradecimento pelo nosso dia, pelo tudo que Ele fez no dia de hoje. Estamos aqui com saúde, graças ao nosso Senhor, né? Agradecendo pela nossa família também. Amém? Amém. Vamos louvar, vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Atrai-nos a tua presença, Senhor. Queremos estar perto de ti todo o tempo, Deus. Devido a que absolutamente nada nos afasta de ti. Nós fazemos um voto de permanecer em tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração disposto a se arrepender. Toda vez que eu me distancio
permanecer na presença do Senhor. E o que Ele fizer na minha vida, daqui a 5, 10 anos, Senhor Jesus. que Ele faça do jeito que Ele quiser, desde que eu permaneça na presença dEle. Sempre, Senhor. Quantos aqui tem esse desejo de permanecer na presença do Senhor? Você deseja fazer esse voto com Deus aqui hoje? Se comprometer com Ele nesse ponto, dizendo: Deus, por toda a minha vida eu te seguirei. Amém, Senhor Jesus. Vamos cantar isso mais uma vez? Sim, Senhor. Diga comigo. Em tua presença, por toda a minha vida, para sempre eu te seguirei. Dia a dia não desistirei. Em tua presença, me vejo no futuro. Nada vai me separar de ti. Amém, queridos. Esse é o meu Senhor. Queridos, no Salmo 34, 18, 22 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Um coração quebrantado é um coração arrependido que está disposto a mudar a nossa vida. Quem tem coração quebrantado sabe que errou e quer consertar o que fez, consertar o que fez e tirar o que não pertence mais a Deus. Sabe o que Deus faz com um coração quebrantado, que não quer andar mais com a sua carne, e sim pela vontade de Deus? Deus vem e te acolhe como um pai acolhe um filho. Ele te restaura, Ele te transforma, Ele te devolve a vida, te renova, te traz alegria. Todo aquele que se arrependeu e passou a obedecer seus mandamentos. Selar um compromisso e ser fiel a Deus é buscar as bênçãos que o Senhor tem preparado para você, para mim, para você, porque existe sim uma promessa para cada um de nós. Queridos, às vezes nós podemos tropeçar, mesmo sabendo que não é de agrado do Senhor. Mas por isso que nós devemos vigiar sempre, ter cuidado para não trocar os nossos princípios, os princípios de Deus, para os princípios do mundo. Mas quando isso acontecer, peça perdão. Peça perdão ao Senhor com todo o seu coração arrependido e volte para a direção de Deus, sendo obediente aos princípios, ao nosso único Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. A
As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, tenha um bom culto, fique aí, compartilhe, esteja conosco, amém? E Deus te abençoe a sua casa, a sua família, seu lar. Pode ser? Amém, queridos. Graça e paz a todos. Amém. É um privilégio nós estarmos aqui esta noite, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor, para estarmos trazendo a palavra do Senhor. Você já deve estar vendo aqui o tema, os dois caminhos. Deus vai falar conosco esta noite, porque Deus quer te abençoar. Deus quer que você tome o melhor caminho. Deus deseja que você tome o caminho das vitórias, o caminho da vida, o caminho do sustento, da provisão, o caminho da paz, o caminho da alegria. Esse é o caminho que todos nós desejamos. E o Senhor esta noite falará conosco através da sua inerrante palavra. Amém? Nós vamos agora consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso. Aqui você já deve estar vendo aqui um código, a chave Pix, agência e conta, para quem quiser. E eu quero pedir para você
você que está aqui, você que está no seu lar, se você assim sentir no seu coração de contribuir para esta casa, sinta-se à vontade. Caso contrário, fique feliz, porque o Senhor está no meio de nós. Amém? Deus te abençoe. Esta obra é do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão feliz que estamos passando aqui esta noite. Estamos alegres, felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigado. Nós levantamos as nossas mãos ao alto para agradecer. Obrigado, Pai. Estamos aqui porque é o Senhor que nos coloca de pé. Sabemos que os dias são difíceis, dias nublados, agudos, mas o Senhor tem sido conosco. O Senhor já foi conosco. O Senhor permanece conosco. E o Senhor estará conosco, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Queremos simplesmente agradecer ao Senhor e pedir, Senhor, que o Espírito do Senhor permaneça em nós, que o Senhor esteja com os ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar, com os olhos atentos sobre as nossas vidas, sobre o que pensamos, falamos e agimos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tragam aqui, em nome de Jesus. Vou trocar de óculos aqui, para que a gente possa ministrar a palavra. Amém? Querido, quando nós terminamos a palavra hoje pela manhã, e nós iríamos dar um tema para esta palavra, eu confesso aos irmãos que fiquei pensando, meditando, e depois quando eu olho para o texto base me mostra que há dois caminhos. Vamos colocar o texto base, Isaías, capítulo 1, do 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Aqui já é o primeiro caminho. Agora vem o segundo caminho. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então até aqui eu já resolvi a questão com você do tema. Tranquilo? Aqui resolvi com você também. Então nós já estamos dando um texto base, aonde ele nos aponta aqui para dois caminhos. Mas eu quero me aprofundar um pouco sobre aonde esse texto estava, com quem estava, quem governava, como estava aquela situação. Isso aqui é muito importante, para que você possa ter mais clareza da onde nós chegamos, por que chegamos até aqui. Esse texto, nós vamos voltar nesse texto depois que nós desenrolarmos um pedacinho desse rolo que nós vamos trazer aqui essa noite para você. Então nós estamos aqui diante de um registro do profeta Isaías. Amém? Todos nós conhecemos um profeta grande da Bíblia, um profeta que falou muito a respeito de Jesus. E Isaías registra aqui, está registrado, é o livro de Isaías, o livro de uma pessoa só, somente ele escreveu esse livro. Ele é o instrumento do Senhor durante esses 66 capítulos. E é um ministério profético de Isaías que se desenrola em um período onde Isaías orientou, exortou, Isaías revelou durante 4 reinados em Judá. Passaram por ali. Isaías começa
a profetizar e começa a falar com o povo no finalzinho do reinado de Uzias. Depois já entra Jotão, filho de Uzias, depois nós vamos para Acás e depois termina com Ezequias. Então Isaías, na verdade, ele recebe o chamado dele bem no finalzinho do reinado de Uzias sobre Judá. E depois nós vamos colocar o texto no qual você conhece muito bem esse texto, é um texto clássico e você vai entender agora esse texto. Por isso que é importante, muitas vezes quando pregamos, dar um contexto para você entender o texto. Você fala, pô, esse texto eu sempre vi, mas nunca imaginei que esse texto estava relacionado a um chamado de Deus que iria permear 4 reinados em Judá. Não era só ali para aquele momento específico. E Isaías iria percorrer 4 reinados. Então veja bem, o chamado de Isaías começa então quase ao término, próximo da morte do rei Uzias. E após a morte do rei Salomão, durante esse reinado do rei Uzias, Israel se divide. É importante você saber isso, me perdoe. Que após a morte de Salomão, há uma ruptura, uma cisão no reinado de Israel ali. Então foi dividido os 2 reinos. O reino do norte, aonde ficou Israel, e o reino do sul, aonde ficou Judá. Enquanto Uzias governava lá no reino do sul, Jeroboão II estava governando no reino do norte. Aqui eu coloquei até os anos que foram, mas isso aqui, nesse momento, tem pouca relevância. Se foi o período que foi, quanto tempo foi, acho que isso aqui nesse momento não entra muito em questão. Mas o que entra mais em questão é que durante esses reinados que se sucederam após a morte de Salomão, esses 2 reinados foram o período de 2 reinos que eles experimentaram, que foi o rei Uzias, que foi um excelente rei, que nós vamos falar isso a respeito também. Eles experimentaram um período de maior prosperidade. Foi logo depois, teve essa divisão, mas eles experimentaram, depois da morte de Salomão, principalmente Judá, experimentou uma prosperidade muito boa. E diga-se de passagem, muito inclusive em função do rei Uzias. Ele foi um excelente rei, era um rei que era temente a Deus. Ele foi um rei que ele temia ao Senhor. E ele inicia o seu mandato, vamos dizer assim, o seu reinado, debaixo de temor e tremor de Deus. E ele fez muitas boas obras para ajudar. Então ele fortaleceu exército, fortaleceu a parte comercial, ele fortaleceu inclusive também a adoração. Estava dando tudo certo para ele. Até que entrou no coração dele uma palavrinha: orgulho, vaidade. Quando entra isso, é aquela historinha, você está de chinelo de dedo. Quando você põe o Nike no pé, aí você já começa a ficar diferente. O problema está aí, o problema não é quando você está de chinelo de dedo. O problema é quando você põe o Nike no pé. O detalhe não é quando você está a pé, andando de Uber. O problema é quando você pega um carro zero. Esse é o problema. E aconteceu com o rei Uzias. E não é nada particular dele, acontece com todo ser humano. Ana Paula aqui na abertura do culto, ela disse a dificuldade de nós amarmos o nosso próximo, porque nós somos seres humanos. E o ser humano, ele tem que estar debaixo da autoridade, ele tem que estar debaixo de obediência, justamente para ele entender que nunca foi ele, sempre foi Deus. Que nunca as coisas aconteceram em decorrência do braço de carne do homem, e sim Deus pelejando, movendo os céus com a sua destra fiel para aqueles que o amam. É dessa maneira. E acontece uma coisa muito interessante, que depois de Uzias já ter alcançado certa notoriedade, já era um rei muito querido ali em Judá, ele entra no templo, ele entra, vamos dizer assim, de forma arrogante, dentro do templo,
contrariando os sacerdotes, porque ali só os sacerdotes, só os levitas que poderiam estar ali, ele não poderia estar ali. Ele entra ali e oferece um incenso no altar do Senhor. E ele não poderia fazer isso. Ali é só sacerdote, sumo sacerdote, os levitas que estavam adorando, mas quem poderia servir alguma oferta e queimar incenso ao Senhor eram os sacerdotes. E ele foi repreendido pelos sacerdotes. Só que o que aconteceu? Por ele ter se assoberbado e o orgulho ter chego até ele, ele repreende os sacerdotes, repreende os levitas, acende uma ira grande nele, só que a ira do Senhor também se acendeu contra ele, ele ficou leproso. Aparece uma lepra na testa dele, e por causa dessa lepra, ele se afasta do poder, ele se afasta do reinado. Jotão, o filho dele, começa a reinar. Alguns dizem que era ele que estava por trás, mas porque ele não estava mais, porque leproso não podia estar no meio da sociedade, tinha que estar no leprosário, tinha que estar em outro lugar. Então ele se afasta. E aí a palavra do Senhor diz que ele se afasta até o fim dos seus dias. Mas é importante nós dizermos que ele fica isolado no fim da vida dele, mas ele foi um rei que deixou um legado. Depois da morte dele, o povo sentiu muito. As pessoas gostavam muito do rei Uzias. Ele foi um bom rei. E aí então entra agora o chamado. Olha que coisa interessante. Um rei se levanta, um rei que até certo ponto caminha dentro de uma linha reta. Por soberba, por vaidade, ele acaba sendo afastado, mas ao mesmo tempo repreendido e sofre as consequências disso através da lepra. A partir daquele momento, próximo da sua morte, agora você vai entender esse texto que nós vamos ler, que é um texto clássico, que agora vai fazer todo sentido para você. Olha, esse texto agora eu lembro, porque que foi exatamente o chamado de Isaías, porque Deus já sabia que a partir daquele momento a casa ia começar a sofrer, a ruir. Israel nunca foi um povo fiel a Deus. Era um rei morrer, um rei que temia a Deus morrer, quando entrava outro, a casa caía. Era Moisés que sai, entra Josué, quando Josué sai, entra outro, quando viu, começa a salada de novo. É um povo que infelizmente é obstinado em afrontar a Deus, mas Deus tem algo que é o amor, a misericórdia, que está sempre estendida. Aliás, você viu no texto base, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Só que se você se arrepender, eu torno branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Mas isso está condicionado ao arrependimento. Se você se arrepender, eu te restauro. Olha como Deus é bondoso. E aí, a partir de Uzias, quando ele morre, agora entra esse texto áureo. Coloca para nós o capítulo 6, do 1 ao 4, onde vai nos mostrar que Uzias estava morto, estava morrendo, finalzinho do reinado dele. Só que é o seguinte, Uzias morreu, só que Deus agora mostra para Isaías. O rei físico morreu, o reinado físico se acaba. Só que agora eu estou te dando oportunidade, que agora você está entrando aqui na minha presença e você está vendo agora um rei que jamais será abalado e um reinado que jamais será destruído ou abalado. Porque a palavra do Senhor nos diz, no ano em que o rei Uzias, Isaías 6:1-4, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Olha que coisa maravilhosa. Depois que um rei morre, depois de uma morte, então começa a surgir vida.
esperança, correção, exortação, um convite para o arrependimento, um convite para que o povo se voltasse a Deus. Porque o povo é assim, morre um rei bom, entra o outro, já vimos o que acontece. Lembra de Salomão? Quando Salomão morreu, entrou o filho dele, já fez besteira, já fez caca. Já deu problema. Não tinha a mesma sabedoria. Eu digo para você o seguinte, os filhos dificilmente serão como os pais. Dificilmente. Pode reparar, um dono de uma empresa, um presidente de uma empresa, ou como falam hoje, o CEO de uma empresa, o cara é bondoso, dá os benefícios para os funcionários, a empresa está crescendo, ele divide lucros, participações e lucros com os funcionários, paga um bom plano de saúde para os funcionários, dá uma boa cesta básica, todo final de ano ele dá uma boa cesta de Natal. Não é aquela cesta de Natal, né, com produto de terceira, ele dá de coisa boa. É ele morrer, o filho herdar, acabou os benefícios. É assim, e é assim, sim, senhor. A gente vive isso, vê isso, e a gente vê a mudança disso nas empresas. Meu irmão em São Paulo passou por uma empresa, só que assim, muitas das vezes não tem longevidade. Meu irmão trabalhava numa empresa, o cara morreu, o filho entrou, quebrou a empresa. Quebrou, literalmente, meses depois quebrou. O meu tio morreu, o meu primo já não é igual ao meu tio. Não é igual. Jamais será a bondade que o meu tio tinha. A minha filha trabalha numa empresa, o filho está assumindo, já não é igual ao pai. Já tem outro estilo de gestão. Então veja bem, mas a palavra do Senhor nos diz, nós estamos falando de exemplos seculares. Mas nós, como servos de Deus, quando morre um, Deus levanta um melhor. Quando Deus levanta, esse é melhor. E Deus levanta Isaías num tempo onde o povo estava pecando com força. Viria ainda 3 reinados. Iria vir lá o reinado de Jotão, deixa eu aqui que eu deixei a minha anotação antes que eu fale besteira. Jotão, Acás e Ezequias. Percebeu a importância de um esboço? Venha sem ele que você passa vergonha no púlpito. Viriam 3 reinos. 3 reinos que iam dar problemas porque eles estavam afrontando a Deus com os seus pecados. Então, o estado espiritual de Judá, em linhas gerais, o que era? Era um povo que tinha se afastado completamente de Deus. Era um povo que estava revoltado contra Deus. Se afasta de Deus, vem as consequências e aí se revolta com Deus. Era um povo que por causa, olha só aí, por causa do afastamento e da revolta com Deus, o povo fica cego, não tem entendimento mais de Deus. Passa apenas a fomentar o pecado dentro de si. Judá se transforma então numa nação pecaminosa, com pessoas de índole má, iníquas. Sabe o que é iniquidade? Eu não sei se eu falei já para vocês, mas eu vou repetir porque vale a pena. Iniquidade, quando você fala assim, esse aí é um iníquo. Sabe o que é um iníquo? É uma pessoa que peca, sabe que está pecando, gosta de estar fazendo aquilo que está fazendo, que é o pecado, e ainda incentiva outros a pecar. Esse tipo de pessoa tem um problema sério. Sério, porque Deus ceifa rapidinho. É rapidinho, a pessoa sofre muito. Porque imagine, você está aqui buscando a Deus, aí você sai daqui, alguém chega para você e fala, ô, que papo é esse, cara, de Bíblia, buscando a Deus, você estava em culto, que conversa é essa, irmão? Vamos tomar um chopp e bater um papo, tem outras coisas melhor para a gente falar. Sabe esse tipo de gente? Estou dando um exemplo chulo aqui, mas esse tipo de gente são os iníquos. E essas pessoas passam a não ter mais conhecimento de Deus. Repare que o iníquo, você fala, não entra na cabeça da pessoa, não entra, a pessoa não quer nem saber, não quero. Porque a mente está cauterizada, mas isso é porque houve uma cegueira pelo pecado. E há 2 motivos para isso. Se você ir lá para Atos, a palavra do Senhor diz que porque as pessoas adoraram, começaram a ir para a idolatria, começaram a adorar animais, começaram a se entregar às suas paixões,
ou seja, idolatria, afronta a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus entregou essas pessoas. Falou, tudo bem, vocês querem pecar, vocês não me reconhecem como Deus, então eu vou entregar vocês para vocês se lambuzarem no pecado com força. Aí surge, isso é Bíblia, o homossexualismo, tanto do homem quanto da mulher. Lá está dizendo isso, que as mulheres perderam como é que é a palavra correta? O costume natural que é a mulher buscar o homem, e ela passa a buscar a mulher agora, o homem também. Depois vocês vão ver textos depois lá na frente, Deus falando assim, que é abominável aos olhos do Senhor, varão se passando por varoa. Então assim, mas isso acontece porque as pessoas, já desde lá de trás, se entregaram ao pecado. E Deus falou, então tudo bem, já que vocês querem, tudo bem. E aí, em contrapartida, há outro texto. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho para eles. Então você imagina, olha só como é que é a situação. Então Judá estava meio assim, estava numa situação complexa. E nós vamos ver nesse capítulo 1, Deus levando Judá para o banco dos réus. Você já viu logo no primeiro texto que nós lemos aqui, você já vê Deus já falando, logo aqui no começo, venham, vamos resolver esse assunto. Deus estava chamando o povo, vamos resolver esse assunto. Que assunto? Nós vamos chegar até lá. Então veja bem, Deus começa a relatar, coloca Judá no banco dos réus e começa agora a colocar diante deles o que eles estavam fazendo. Porque Deus, antes de dar o juízo, a sentença, ele te coloca no banco e ele tem uma conversa com você, porque nem todo mundo que está no banco dos réus poderá ser condenado. O juiz pode te absolver, e o juiz é Deus, ele é o único que pode te absolver. E Deus coloca Judá no banco dos réus com um propósito, não de condenar, mas o propósito que nós lemos agora: se você se arrepender, eu te abençoo. Mas se você não se arrepender, será devorado pela espada. Os dois caminhos. Então, Deus relata que o povo estava em total rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Desobediência. Autossuficiência. Não preciso de você. Desculpe, alguém pediu a sua opinião? Se eu devo comprar, não devo comprar, se eu vou viajar ou não vou viajar, se eu devo comer fora ou não devo, se eu devo trocar de carro ou não. Pedir sua opinião, não, né? Então, isso é autossuficiência. Rebeldia, já bate o orgulho, soberba. Olha como um abismo vai chamando o outro. A pessoa vai entrando numa espiral e vai indo para o buraco. E Deus afirma, inclusive, olha só, a cegueira, como isso é importante você saber. A cegueira de um povo, quando ele está tão envolvido na lama do pecado, Deus chega para eles e fala assim, sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? O boi e o jumento têm mais entendimento que vocês, porque vocês não têm entendimento nenhum. Vamos falar um pouquinho a respeito desse texto, para você, na palavra, entender o que Deus quer falar? Vamos lá, coloca Isaías 1, 2, 4. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei, olha Deus falando, os filhos que criei e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor, meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Olha aqui, palavra pesada. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. Não falei que Deus estava colocando eles no banco dos réus? São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezam o Santo de Israel e deram as costas para ele. Olha que palavra que Deus dá. Você imagina Deus falando assim, ó, vocês são pior. O boi e a jumenta e o jumento é mais inteligente que vocês, porque quando você cuida bem com carinho do boi e do jumento, quando você chama, ele vem. A mesma, essa aqui é a palavra do Senhor, mas vamos conjecturar. Se você cuida de um cachorro, um Rottweiler,
Se você cuidar de um pitbull com bastante carinho, autoridade, carinho, na hora que você chamar, vamos dar o popular nome, Rex. Rex, vem? Ele vem na hora. E se alguém tocar em você, o Rex vai para cima do outro e ele vai defender você. Sabe por quê? Porque ele entende que você alimentou ele, cuidou dele, protegeu ele, deu casa para ele. Quando ele estava na rua, largado, você foi lá, adotou, trouxe e deu um lar para ele. Você deu um nome para ele. Assim diz o Senhor, muitos de nós estávamos jogados na rua, largados literalmente ao léu, às mãos de Satanás. Satanás deitando e rolando conosco, fazendo a gente de alcoólatras, drogados, prostitutos, mentirosos, fornicadores. Estávamos lá, jogados e condenados. Olha só, aí o Senhor Deus, lá do céu, gratuitamente, olha dos céus e enxerga assim e fala assim: opa, deixa eu olhar para a vida do Ricardo. Rapaz, olha a vida dele. Se continuar assim, Satanás já estava assim, ó, batendo na porta do céu. Ele é meu, hein? E eu quero levar ele para comigo. Ele é meu, porque ele faz tudo o que agrada a mim, mas faz tudo o que te desagrada. Você imaginou esse diálogo? E Deus chega para Satanás e fala: mas ele me pertence, ele é meu, porque eu escolhi ele antes dele entrar no ventre da mãe. Eu escolhi ele antes da fundação do mundo. É assim contigo para com todos nós. Portanto, Satanás, arreda-te daqui. Então veja bem, depois desse cuidado todo que Deus teve para conosco, pare agora, olha o que eu vou falar, que está dentro do contexto. Seria justo uma ingratidão? Porque sabe o que Deus está falando para esse povo aqui? Esse povo é ingrato. Porque depois que eu fiz tudo isso, eles não me reconhecem. Viraram as costas para mim. Literalmente viraram as costas. E virar as costas para quem te deu cama quente, chuveirinho quente, comida quente, prestígio, notoriedade, sustento, trabalho, casa, família, esposa, esposo, filhos, amigos. Você não consegue ser grato? Isso é virar as costas para Deus. E a ingratidão, ela está associada com uma coisa: avareza. Ela está associada, porque a pessoa que é ingrata, ela não reconhece que o outro fez. E ela tem uma coisa dentro dela. Ao mesmo tempo, ela sente medo que vai faltar para ela, ela sente medo que não vai sobrar para ela, e, portanto, ela se torna uma pessoa avarenta. A ingratidão é irmã da avareza. É problema seríssimo de caráter que não foi transformado. Esse é o povo de Israel. É o povo daquela época. Deus falou: eles não me reconhecem. Eles viraram as costas para mim. Você imagine você fazer tudo para o teu filho. Quando o teu filho chega lá, você se esforça, faz tudo por ele. Quando ele chega no topo, ele faz uma grande festa no dia do casamento dele. Ele fala: mamãe, papai, só que vocês não vão poder estar lá. Por quê? Só vai estar lá os meus amigos. Eu receberei amigos de fora do país, receberei amigos que são poliglotas, receberei amigos que são empresários. E o senhor, papai, a senhora, mamãe, é muito simplesinha. Vocês são curto de intelecto, de cultura, e eu não quero passar vergonha com vocês. Sabe o que o filho está fazendo para com vocês? Virando as costas. Você não ficaria chateado? Eu ficaria muito chateado. Imagine Deus. Por que que Deus não ficaria? Você sabia que Deus é uma pessoa. Amém? É uma pessoa. Você acha que ele não tem sentimentos? Você acha que Deus é frio?
que Deus é perverso, é calculista, se vinga. Deus não faz essas coisas. Deus coloca muitas vezes nós no banco e nos orienta. E nos mostra o caminho que devemos seguir para que a gente não entre e não seja consumido pela espada. Não é Deus que afia a espada. Somos nós que vamos afiando a espada ao longo da nossa jornada pecaminosa e afastada de Deus. Somos nós, não é Deus. Deus não prepara a cilada. Ah, vou te preparar uma casinha de caboclo para você aprender. Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é Satanás. Deus, ele te alerta. Traz alguém para te pregar uma palavra. Traz um louvor para tocar o seu coração. Traz alguém lá no teu trabalho para falar de Jesus para você. Deus sempre te encontra caminhos para falar conosco. Então veja bem, Deus, eu queria fazer algumas aplicações sobre a ingratidão, porque o que esse texto aqui está falando é sobre ingratidão. Filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Morreu o assunto. Quando alguém dá as costas para quem o ajudou, isso daí é ingratidão. E Deus abomina a ingratidão, porque é o caminho mais fácil para uma outra coisa, apostasia. Você começa a esmorecer a tua fé. Primeiro você começa a ser ingrato, caráter deformado, caráter não reformado, caráter não restaurado. Então você é ingrato. Aí você passa a ser avarento, orgulhoso, soberbo, autossuficiente. É o passo, agora vem a apostasia. Aí você começa a desprezar a Deus. Mas isso tudo acontece somente para revelar o seu verdadeiro caráter. É isso que acontece. E lá que vai começar. E nós temos que entender que nesse processo todo, o ingrato, ele tem que entender assim, em algum momento Deus encontrou ele. Em algum momento, que é o caso de Israel, povo escolhido, eles provaram da maravilhosa graça, das promessas de Deus. Assim somos nós. Hoje, o que você está vivendo? O tempo da graça? O que eu estou vivendo? O tempo da graça? E o que nós estamos vivendo? A espera do cumprimento das promessas físicas nas nossas vidas terrenas. Estamos aguardando também as promessas espirituais, a volta de Jesus. Porque Deus tem promessa para você, tem promessa para a tua família, para a tua empresa, para os teus negócios. Deus tem promessa, porque Deus tem planos de paz para nós. E muitas vezes, vou repetir isso, que eu anotei isso, não é muitas vezes, são muitas vezes, nós somos ingratos com Deus. De forma involuntária, quando nós começamos a sentir medo. Essa noite Deus vai falar com você algo aqui que falou comigo. Quando você passa a sentir medo, é um sinal que você não crê no amor de Deus pela tua vida. Porque quem ama a Deus, primeiro, é grato, mas tem uma outra coisa que eu quero repetir para você, e isso é a palavra de Deus. O amor de Deus, quando você tem o amor de Deus, esse amor de Deus está na sua vida, ele te afasta do medo. Quando você crê que Deus te ama, o poder desse amor é tão grande que ele te afasta o medo. Essa palavra é para você, é para mim. E é para você. Por que nós estamos com medo? Olha só o que eu acabei de falar. Que vai faltar? Opa, então eu estou com um pezinho. Estou com um pezinho na falta de fé. Estou com um pezinho na avareza. Estou com um pezinho. Você não pode fazer mais nada por ninguém. Você está com medo de faltar? Esquecemos que Deus é Jeová Jirê. É o Deus da provisão. Mostrei para vocês hoje o que aconteceu. Isso foi claro. Minha esposa viu hoje. Eu estava comentando com meu cunhado, ela saiu de manhã, eu falei, bem, estava na cama, eu falei, vem aqui. Ela falou, o que foi? Eu falei, me dá um abraço. Você sabia que às vezes quando você está com medo, quando você está ansioso, preocupado, se tem uma coisa que te traz um pouco de tranquilidade, é você chamar a tua esposa, o teu esposo, você não precisa falar nada, apenas você abraça ele, porque vocês dois são uma só carne. Dê um abraço.
Fala, bem, deixa eu repousar no seu seio. Põe a sua cabeça no seio da tua esposa e repouse por alguns minutos e diga para ela, eu estou preocupado, estou ansioso, eu estou com medo. Isso é uma coisa que, quando isso repercute de uma forma tão natural no coração da tua amada ou do teu amado, quando a mulher também faz isso com o marido, que a primeira coisa que fala assim, vamos orar, vamos falar com Deus. Mas só de você ter esse diálogo de segundos, parece que você vai encontrando um caminho para você encontrar a paz. Aí a minha esposa saiu, eu peguei o telefone e liguei para o meu irmão em São Paulo, nós oramos uns 30 minutos, a paz reinou e no final do dia a vitória se consumou. Então, irmãos, às vezes nós somos ingratos, porque nós tememos a falta, só que nós esquecemos, assim como Israel esqueceu, que Deus já foi com Israel antes. Deus já não tinha libertado o povo depois de 430 anos lá de escravidão? Não operou sinais e maravilhas e o povo foi ingrato. Agora vamos colocar hoje, vai, nós somos Israel de Deus, vai, vamos colocar assim. Irmãos, por que nós temos isso? Eu estou dizendo isso para você e a começar em mim aqui. Não estou dizendo de você. Sabe o que nós estamos pregando aqui hoje? Nós estamos aqui quase que numa sala de bate-papo. Porque eu estou pregando para mim também. Ricardo, por que você sente muitas vezes medo, preocupação? Será que vai dar? Será que vai faltar? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Irmãos, eu vou te dar um texto aqui para que você nunca mais sinta medo, porque esse texto, mas é medo de nada, não tenha medo de Satanás, não tenha medo das suas contas, não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo da tua saúde, não tenha medo de nada, confie em Deus porque Ele te ama, e o amor de Deus afasta esse medo. Coloca aqui, 1 João 4, 16, 19, olha que texto. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Aí, Ana, se você estiver em Deus, você vai ter um amor mais perfeito. Você vai conseguir amar o seu próximo. Agora, olha só. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Agora olha o 18, para você dar um glória. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Percebeu? Qual que é o amor nosso? O nosso amor é o filéu, é o amor falho, o amor vulnerável, o amor que você, uma hora eu estou te amando, outra hora eu estou te questionando. Uma hora eu estou te amando, outra hora eu estou te desprezando. Uma hora eu estou te amando, outra hora eu estou te chamando a atenção, brigando com você, faltando com a paciência. Como a irmã aqui falou, às vezes falta com respeito, passa do tom, fala uma coisa ou outra. Esse é o nosso amor, o amor falho. Mas o amor perfeito de Deus, que é esse que estamos falando, é o amor ágape. É o amor perfeito. E é esse amor perfeito, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Então Deus te ama. Por que estás com medo? Por que tens medo? Patrícia, Ana, Rodrigo, Giovana, Ricardo, você que está me assistindo, por que você sente medo? Não deve. Se você crê em Deus, se você está com Deus, se você tem o amor de Deus, se o amor de Deus está em você e você está com Deus, o seu amor vai sendo aperfeiçoado a cada dia. E esse amor perfeito não nos causa medo, pelo contrário, afasta todo medo. Irmãos, essa palavra, quando eu encontrei o contexto desse amor, eu preciso viver isso, eu descobri isso, eu preciso viver isso. O amor de Deus pela minha vida afasta todo medo de mim.
a gente tem que viver a plenitude. Essa semana eu compartilhei um vídeo que a minha irmã Sandra me passou sobre a morte. E fala, eu não me lembro, parece um poema, mas uma coisa linda do vídeo. Lindo, lindo, lindo o vídeo. E tem uma parte que fala assim: amanhã lá no seu trabalho, você morreu hoje, amanhã no seu trabalho, a sua cadeira já está ocupada. Já tem outra pessoa lá. As suas finanças, que tanto você zelou, no dia seguinte já tem alguém pensando em como dividir isso daí. Já tem alguém já falando sobre aquele carro que era uma relíquia que você gostava, já tem alguém querendo dividir isso. Talvez já esteja até usando. Não com o capricho e o zelo que você tinha. Então ele foi falando várias coisas, sabe? Isso me faz refletir. E aí Deus me dá um texto desse. Nós temos que aprender a viver de fato pela fé, em paz, em comunhão com os irmãos. Eu vou dizer algo para você. Eu nunca disse com tanta verdade, com tanto amor, com tanto carinho, o tanto que eu disse que eu te amo. O tanto, esse abraço, esse beijo tão caloroso, gostoso que eu dei em você. Inclusive domingo eu quero convidar você e você, sem avisar minha esposa aqui, hein? Agora eu pego de supetão. Vocês vão vir aqui, vocês vão almoçar com a gente aqui. Não tem problema, você vai vir depois. Sabe o que é isso aí? Comunhão. Sabe por quê? Eu quero você. Jesus quer você. Sabe qual que é a única forma, aleluia, de você estar com a gente? É pelo amor. É pelo amor. Não é maçando, não é batendo. Porque esse amor não nos causa medo. Esse é o amor. A partir de agora com você é só amor. Só love, só love. É assim, irmão. Ninguém resiste ao amor de Cristo. Porque quando você olhar para você e você ver o quanto você é pecador, você vai olhar a santidade de Deus, você vai se esconder. Você vai falar: meu Deus, Senhor, não me mata. Você viu? Você viu esse texto que nós lemos de Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4? Se você correr depois, acho que do 4, olha o que ele diz: ah, Senhor, eu vi a glória do Senhor, eis que estou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros. Porque ele viu a condição dele, porque ele viu santidade. Ele viu a santidade do Senhor. Não se esqueçam, em domingo nós temos já um compromisso. Nós vamos pregar, a Ana Paula vai trazer a palavra, nós vamos ter comunhão, alegria, felicidade. Ah, eu estou de plantão, não tem problema. Chega depois. Nós vamos fazer igual o profeta Samuel disse: ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Ninguém sentará à mesa enquanto o Senhor não chegar. Toma um café reforçado, que às vezes ele demora um pouco. Amém? Mas voltando aqui, caminhando sobre as denúncias de Deus, colocando o povo no banco dos réus, Judá estava ali no banco dos réus. E existe algo naquela época que Deus falou, mas que está acontecendo hoje também. Eu vou falar de forma rápida. É o sacrifício e culto sem arrependimento. Pessoas estão cultuando a Deus sem arrependimento. Estão se sacrificando, jejuns, orações, campanhas. Eu estou traduzindo no dia de hoje, que é o que hoje nós aplicamos, né? Hoje ninguém mata animal para sacrificar animal a Deus. Mas naquela época era feito dessa maneira. Se sacrificava os animais. O sumo sacerdote ia lá, sacrificava. Inclusive tinha o Yom Kippur, que era o ano do perdão. Uma vez por ano, reunia ali o povo, sacrificava, e o sumo sacerdote ia lá e intercedia pelo povo. Amém? Então veja bem, hoje, infelizmente, pessoas fazem sacrifícios, pessoas estão cultuando a Deus de forma errônea, sem arrependimento, está se sacrificando sem arrependimento e estão esperando algo de Deus.
que eu quero dizer? A mesma coisa lá. As pessoas se sacrificavam, adoravam, achando que estava agradando a Deus. Nós vamos ver isso aqui, o texto. Achando que estava agradando a Deus. Deus estava odiando aquilo. E esperando que estavam fazendo a coisa certa, que tudo estava certo. Vamos traduzir para os dias de hoje, como é igual. Pessoas estão indo para os cultos, estão ali adorando, pelo menos estão imaginando que estão adorando. Estão frequentando igrejas, fazendo grandes campanhas, estão adorando, motivação errada, culto errado, tudo errado. Sacrifício errado, porque não há arrependimento. Eu quero que você coloque aqui para mim um texto, porque o Senhor Jesus, ele condena. Só espera um pouquinho que a gente já vai pôr. O Senhor Jesus, ele condena o culto hipócrita, o culto religioso hipócrita. O Senhor Jesus, ele condena isso. Ele não aprova isso. Às vezes é mais fácil você estar aqui, ó, aquilo que eu falei com vocês. Você vem para o culto. Você chega aqui, na presença do Senhor, e diz assim: só você e Deus. Senhor, de fato, eu sou um miserável. Sou pobre. Sou uma pessoa que não adora ao Senhor como deveria adorá-lo. Estou passando uma situação difícil. Não consigo adorar. Não consigo me firmar. Olha o que eu vou falar, ó. Não consigo, agora estou falando de crente já. Não consigo me firmar. Eu sou o crente ioiô, né? Vai e volta, né? Ou seja, vai para a igreja, volta para o mundo. Vai para a igreja, volta para o mundo. É sempre assim. Mas essa pessoa chega aqui e ela fala e tem esse tipo de conversa com Deus, sinceramente falando, Deus aceita essa pessoa. Agora, o que Deus não aceita é um culto religioso hipócrita. Você está com a vida torta, fazendo coisas erradas, mas transparecendo que está tudo certo para quem está de fora. Deus não aceita isso. Esse texto que eu vou colocar é um pouco pesado. Você vai ver o que Deus fala a esse respeito. Coloca para nós Isaías 1, 13 e 17. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Odeio as suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Ó agora, ó o caminho de novo. Colocou no banco dos réus, denunciou, agora está apontando um caminho. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Percebeu que isso é uma coisa comum hoje? As pessoas estão indo para a igreja fazendo campanhas, sacrifícios de jejum, de oração, a motivação, está tudo errado. Se não tiver um perfeito arrependimento e a vida certa, fazendo isso, fazendo bem e buscando justiça. Infelizmente, irmãos, nós que somos cristãos, nós somos diferentes, sim. Nós somos diferentes, sim. Quantas vezes eu tenho dito para o Senhor: Senhor, limpa isso aqui do meu pensamento. Tire esse pensamento imundo de mim. Tire esse pensamento, esse bombardeio que está em mim. Eu sinto a presença de Deus trabalhando na minha vida. Irmãos, nós temos que estar com os ouvidos atentos, os olhos abertos, ligados no trono da glória, porque nós somos de Deus. E o mundo quer nos tirar dessa presença. E se você não tomar cuidado, você está dentro da igreja perdendo tempo anos e anos. Por isso que eu disse, vale mais alguém que já chega já dizendo, como diz a palavra do Senhor, que aparece lá o fariseu orando em alta voz, gritando para todo mundo ouvir, que dá o dízimo, que faz isso, faz o outro. Aí aparece o outro lá: ó Senhor, sou miserável,
sou tão pecador, não sou digno de entrar na tua casa. É esse aí que vai alcançar a misericórdia de Deus. Não é o outro. Uma palavra sua muda a tua história. Senhor, eu sou pecador, falho, me perdoe as minhas afrontas, me ajuda. Acabou. E vindo de um coração mesmo sincero, acabou. Acabou. Ninguém vai precisar orar por você, nada. É você com Deus ali, Deus muda a tua história. Aí você que vai começar a orar pelos outros. É uma palavra. A palavra é um dos caminhos, é arrependimento. Se você se arrepender, você vai sair fora da espada afiada. Você vai ter comida na tua casa, você vai ter provisão, vai ter paz, vai ter alegria. Irmãos, desculpe, o texto é claro, é que aqui eu trouxe essa tradução, mas tem uma tradução que fala, se creres e quiserdes, comerás o melhor dessa terra. Ou, se quiserdes e creres, comerás o melhor dessa terra. Meu, você precisa querer mudar. Porque esse tipo de adoração Deus não aceita. Por isso que quando você começa a ver pessoa muito religioso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, e só paulada, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu prego aquilo que Deus manda pregar, mas antes de tudo eu afirmo, sou falho, sou pecador, preciso de Jesus todos os dias, porque eu sou muito falho. Porque eu sou ser humano. Para ser falho, basta ser humano. Morreu o assunto, pecado está aí dentro. A Ana, por isso que eu falo, a gente tem que estar ligado em tudo no culto. Ela, logo na oração, ela abriu a oração falando, citando o texto de Paulo, ó miserável homem que sou, aquilo que preciso fazer não faço, mas aquilo que eu não preciso, que eu não quero, isso sim eu faço. Não pense que a pessoa está orando, às vezes eu estou aqui mexendo, eu estou aqui, ó. Por isso que eu tenho uma orelha grande desse tamanho. Para mim ficar ligado, ouvindo. Então é nesse contexto que você acabou de ler aqui agora, é nesse contexto é que Deus vai colocar Judá no banco dos réus, que você acabou de ver agora o texto base. Põe de novo para mim o texto base. Tá aí o próximo já. Aí lá, ó. Entendeu agora? Aonde nós chegamos aqui? É a partir de agora que Deus falou, eu condeno a falsa adoração, condeno o falso adorador, condeno as festas de vocês. Aí Deus fala, agora venham, vamos resolver esse assunto. Diz o Senhor, embora seus pecados, aí Deus convida, não vou ler novamente, convida eles novamente. Agora Deus convida eles, ó, mesmo que vocês estão fazendo toda essa sujeira, os pecados de vocês, se vocês se arrependerem, eu tornarei vocês brancos como a lã. Mas só se você estiver disposto a me obedecer. Olha o que fala agora, terão comida com fartura. É esse texto. Se quiserdes e creres, comerás o melhor dessa terra. Essa tradução, que é a nova tradução transformadora, não é na linguagem de hoje, na transformadora, está dizendo, se estiverem dispostos a me obedecer, é uma decisão sua. Você quer? Se você quiser, vai ter uma consequência. Você vai ter comida com fartura. Sabe o que significa isso? Você vai comer o melhor dessa terra. A famosa picanha. O presidente atual prometeu que o povo ia comer picanha. Duvido que a base da pirâmide, aonde se encontra a classe, sei lá hoje nem que classe a gente pode dar, se é E, F, D ou E, eu não sei, está comendo picanha. Não está. Mas a palavra do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nos afirma, se você quiser e se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Amém, glória a Deus. Isso é promessa. Está escrito, e eu creio na palavra, porque ela não erra. Não há uma palavra de Deus, uma promessa que está na palavra que não se cumpriu. Tem apenas uma que não se cumpriu ainda, a volta de Jesus, que nós estamos esperando e vai se cumprir. Amém, queridos? Então, veja bem, eu quero pular aqui um pouquinho mais para frente, porque eu quero falar um pouquinho de promessa agora. Porque essa promessa, ela tem um pouco a ver, às vezes, com a rebeldia das pessoas. A promessa, às vezes, ela tem a ver com a apostasia da pessoa. A promessa, às vezes, tem a ver com a pessoa lutando e brigando com Deus. Pastor, onde você quer chegar com isso? Vamos lá. Quando Deus te faz uma promessa,
a promessa está feita. Normalmente, uma promessa ela está condicionada a um fator chamado tempo. Por que essa promessa ela está condicionada ao tempo? O tempo é necessário, é o kairos de Deus, é o tempo de Deus. Por que esse tempo muitas vezes demora? O kairos demora para agir no cronos, que é o nosso tempo. Porque Deus está nos provando. Eu vou te dar tudo o que você me pediu, aquele sonho que você me pediu. Você vê como Deus está falando, aquela piscina que você pediu, está chegando, logo, logo vai chegar. Você não queria uma casa com piscina? Está aí. Olha como Deus cumpre. Você já podia ter dado glória. Glória a Deus. Aleluia. Você vê como se cumpre? O espaço está aí. Não, você vê, o espaço está aí. O espaço está aí. Você não queria? Eu me lembro que ela falava assim, eu queria ter. Está aí. Só que Deus está preparando, está forjando o tempo. Quando você desejou ter essa casa, você não era de Cristo, você era do mundo. Quando você sonhou em ter uma casa com piscina, você não era de Deus, você era do mundo. E Deus ouviu o teu sonho. E Deus trabalhou para o teu sonho. Está trabalhando para o teu sonho. A promessa foi colocada e olha só que coisa maravilhosa. Existe agora um espaço de tempo para que ela seja cumprida. E o que esse crivo do Senhor, esse espaço de tempo exige de nós? Disposição para obedecer. Se você obedecer, você come o melhor da terra. Bênção. Quem quer ser abençoado aqui? Pode levantar tua mão, porque eu quero. Eu quero. Você imaginou? Eu falando aqui para vocês aqui, olha a situação aqui, eu estou brincando aqui, brincando não, vou falar sério para mostrar para você o que é a bênção de Deus. Você imaginou eu chegar aqui para você e falar assim para você aqui, domingo, como eu falei, vai acontecer, em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Olha, domingo nós vamos almoçar. Aí eu chego aqui, você chega aqui, você encontra uma mesa farta de frutos do mar, com camarão. Não, escuta essa. Com camarões, com lagostas. Você vai encontrar salmão. Você vai encontrar uma iguaria de peixes aqui. Você vai encontrar também uma outra iguaria de carne, só carne nobre. Uma mesa farta, uma mesa de sobremesas, aquele banquete. Você vai olhar e vai falar assim, rapaz, o que é isso? Aí eu vou responder para você, as bênçãos do Senhor, a comida com fartura chegou na minha casa. Isso são as bênçãos do Senhor. Você conseguiu entender o mistério? Deu para você entender que quando isso ocorre é porque a promessa foi cumprida. Tá dando para entender? Ou vamos fazer ao contrário. Eu convido você fala, pastor, como o senhor está me honrando com esse convite, porque isso aqui é honra. Eu estou convidando o senhor e a tua família. Isso é honra. Alguém te chamar para almoçar ou jantar na tua casa. Eu me sentiria honrado se eu fosse convidado. Então você está sendo honrado. É verdade isso. Pode perguntar isso para qualquer um. Aí vamos lá. Aí você chega e fala para mim assim, pastor, me senti honrado desse convite. O senhor está me recebendo na sua casa. Fique tranquilo, não precisa fazer nada, eu vou trazer tudo. Não estou falando isso aqui. Você está entendendo? Sabe o que eu vou entender? Eu vou falar, mas o que aconteceu? Aí você vai responder para mim, a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida, pastor. A comida com fartura chegou, o melhor da terra chegou para mim. Agora nós vamos comer juntos. Você está entendendo aonde a palavra do Senhor quer falar conosco esta noite? O caminho, há dois caminhos. É a obediência, a permanência, o arrependimento. É isso que traz bênção. Fora isso não tem bênção. Não tem. Mostra para mim na Bíblia algum homem que estava em pecado, afrontando a Deus e Deus abençoou. Se você contar para mim, mas me dá o versículo. Não existe isso. E o que acontece? Quando eu disse para vocês que essa promessa às vezes tem a ver com pessoas que não têm o pé firmado na rocha, elas se desviam.
Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Um exemplo, ó, ele não se apostatou, não abandonou Deus, pelo contrário, hein? Se eu falar uma besteira dessa aqui, o pessoal em casa vai bater em mim. Foi imputado a ele o pai da fé, quem é? Abraão. Mas ele cometeu um erro, ficou ansioso. Ficou com medo que a promessa não se cumprisse. A primeira a falar com ele foi Sara. Abraão, tá demorando, né? Agar, vem cá. Aí Agar, toda formosa, linda, maravilhosa, jovem. Sara já era idosa. Abraão, não vamos morrer sem a nossa descendência. Deite-se com Agar. A palavra de Deus fala que Abraão não falou nada. O que subentende-se? Ele foi lá e deitou. Ainda tem a anuência da esposa? Ele não apostatou, ele não brigou com Deus, ele era um homem bem definido, era um homem de fé. Tanto que era um homem de fé, que depois que veio Isaac, Deus provou ele novamente. Aí Deus foi lá e falou, agora eu vou te provar, me dá o teu Isaac. Ele foi lá e deu. Vamos ver se você aprendeu. Percebeu, irmãos? A palavra de Deus, ela é muito rica e clara para nós. Irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho que ter 10 minutos. Hoje eu não vou passar disso. Tenho que ter 10 minutos para terminar aqui. Eu não sei o tempo que você está vivendo agora. Talvez eu até conheça um pouco do seu tempo, porque nós convivemos juntos. Até então, nós somos parentes. Tem pessoas que nos assistem, que têm laço parentesco conosco. Talvez você também saiba o tempo que nós estamos vivendo agora. Talvez eu seja sabedor do tempo que você está vivendo agora, mas algo em comum entre nós. Talvez esse tempo seu e esse tempo meu, talvez não é o melhor tempo que nós gostaríamos de viver. Nós gostaríamos de estar vivendo um outro tempo, mas se faz necessário esse tempo que estamos passando. Se faz necessário porque isso vai forjar a nossa fé. Se faz necessário essas lutas, como eu disse para você. Lembra que eu dei o exemplo do amigo lá? O amigo de São Paulo? Quem é que você olha o teu amigo e olha você? Aí você fala, né? Quem está sofrendo? Eu. Mas quem está aprendendo? Você. Ninguém aprende na piscina, na praia ou em festa. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, há mais sabedoria no enterro, no luto, do que numa festa. Porque no enterro, no luto, ali você sabe aonde tudo termina. Então, irmãos, aprendamos algo aqui da parte de Deus. O tempo, Deus te deu uma promessa. Deus vai trazer a tua família na casa do Senhor, que eu creio que vai trazer, porque é a minha família também. Deus vai nos dar o melhor dessa terra, vai nos abençoar. A palavra do Senhor diz, eu vi hoje, eu senti isso, eu disse isso a Deus, falei, Senhor, está escrito que o Senhor abrirá uma porta para aqueles que não abandonam o seu nome. Que o Senhor abrirá uma porta para aqueles que, mesmo sendo fracos, guarda a sua palavra, guarda o seu nome. Está escrito, não pode ser invalidado. Então, veja bem, mas para que isso ocorra, exista... Quem assistiu aqui a Forja? Filmaço, né? Acho que foi um dos melhores filmes que eu vi, assim, com uma direção bíblica, né? A gente tem que passar por essa forja. A gente tem que ser forjado. Por que será que o povo foi para o deserto? Tem que ser forjado. E o texto é claro. Lá de Deuteronômio 8, né? Te fiz passar fome, te fiz passar frio, te provei durante esses 40 anos para saber o que tinha dentro do seu coração, para saber se você ia realmente me obedecer ou não, se você ia adorar ou não. Então essa forja é muito importante que nós passamos, como diz o nosso irmão Lázaro, que já está em Cristo, vou passando pela prova dando glória a Deus. É glorificando, exaltando, é fazendo o que nós vamos fazer domingo, em comunhão, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. É isso, irmão. Há provas que você vai ter que passar sozinho, sim. Há preços que você vai ter que pagar. Não tem jeito.
mas na medida do possível a gente divide o fardo. Porque nós somos irmãos, estamos juntos na mesma casa, mas estamos juntos na mesma causa. Estamos juntos no mesmo processo. Amém? Então veja bem, se nós não nos permitir sermos forjados, aprimorados, como que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida? Como que as pessoas vão ver assim, pô, o Rodrigo chegou aqui em Fernandópolis, estava andando de Uber, olha o carro que ele está andando. Aí alguém vai responder lá da tua casa, mas não é ele não, tá? É Deus, é o Deus que está na vida dele que deu. Glória a Deus. Mas e o trabalho? Ele trabalha, mas quem deu foi Deus. Porque, ó, Bíblia, é Deus que adestra as nossas mãos para adquirirmos riqueza. É Deus. Não é nós. Não somos nós. Nunca foi você. Nunca fui eu. Sempre foi Deus. É assim mesmo. De fato é assim. Então veja bem. Se há algo, eu estou caminhando para o fim, que nós temos que ser é gratos ao Senhor. Que haja um contentamento em nossos corações para viver o tempo de hoje. É o tempo da promessa. A promessa tá começando a dar, está se clareando aos nossos olhos que ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir, mas ainda estamos na forja. E essa forja é para nos fortalecer, para que o dia que você tome posse da promessa, em nome de Jesus, essa posse que você vai tomar, essa riqueza que Deus vai te dar, essa grandeza de bênção que Deus vai te dar, ela não escape das tuas mãos, ou você se melindre com ela e pare de adorar a Deus, como aconteceu com o rei Uzias. Desrespeitou os princípios de Deus, ficou leproso. Deus te abençoou? Fica piano, meu. Dá glória a Deus, dá mais glória do que quando você estava na prova. Que agora você não está na prova mais, então glorifica mais ainda. Não seja bobo. Como dizia meu pai, não seja idiota, meu. Seja esperto. Ó, cabeça firme. Opa, estava na prova. Adorando a Deus. Deus ouviu o meu clamor, me abençoou. Agora eu vou adorar mais ainda. Porque agora eu adoro na gratidão. Agora eu adoro no riso e não no choro. Amém? Amém. Se eu posso concluir essa palavra, eu quero concluir uma palavra com um texto aqui, para apontar um caminho certo para você. Porque a fé foi o grande calcanhar de Aquiles para Israel. Todos nós concordamos com isso. Falta de fé, ingratidão, falta de arrependimento, coração duro. Isso aí são os ingredientes que cercaram Israel e até hoje cerca Israel. Até hoje, hein? Um povo escolhido. Imagine, você imaginou isso aqui? O nome do Brasil estando na Bíblia? Né? Olha que honra, o nome de Israel está na Bíblia. A Terra Santa, o povo de Deus, o Santo de Israel. Olha só, e até hoje eles sofrem de tudo isso. Existe um puro ecumenismo ali dentro de Israel. Então veja bem, Israel sempre caiu porque nunca creu. Quando é que você cai? Quando você deixa de crer. Quando a tua fé é abalada. Quando você deixa de ser grato. E isso não é só com Deus. Primeiro acontece com Deus, depois você vai para os homens. Aí você passa a ser uma pessoa incrédula com as pessoas, não acredita mais em ninguém, não confia mais em ninguém, você começa a olhar só para dentro de si. É um processo isso daí. Mas primeiro essa relação, como eu disse semana passada, ó o vertical, depois vem para o horizontal. É sempre assim, não tem outro jeito. Então se eu posso terminar aqui, que o principal abismo que existe e que abre na vida do ser humano é uma palavrinha, incredulidade. Isso aí abre um abismo, na hora. Porque a palavra de Deus fala assim, é necessário que você acredite que Deus exista. Para você se chegar perto de Deus, você tem que crer que Ele existe. Como é que você vai chegar perto de algo que não existe? Então você não crê. Então Deus só opera, porque a palavra do Senhor é clara em várias passagens. E eles não puderam entrar na terra prometida por causa do quê? Por causa da incredulidade.
E eu quero fechar essa noite em cima desse tema do caminho certo, que eu acho que isso aqui vai dar uma ideia boa para todos nós aqui do que Deus quer falar conosco. Hebreus 3, 4, 13. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Verso 7. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Incredulidade, rebeldia, desobediência. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira. Olha o juízo agora. Primeiro colocou no banco dos réus, agora vem o juízo. Jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, guarda isso no 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Verso 13 agora. Advirtam uns aos outros todos os dias. Vou repetir. Todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra que... Deixa eu trocar de óculos aqui. É uma palavra que quando eu acabo de entregar uma palavra como essa, me faz refletir em uma coisa só: como Deus é bom, como Deus é paciente conosco. Você acabou de ler um texto, o povo tentou a Deus durante 40 anos. 40 anos blasfemando, reclamando, se prostituindo espiritualmente falando, adorando a outros deuses, xingando a Deus, brigando com Deus, adorando o bezerro de ouro. O que nós vamos falar de um povo desse? E Deus o tempo todo com misericórdia, com misericórdia. E durante os 40 anos, a palavra do Senhor diz que o sapato não rasgou, não furou, as roupas não envelheceram. Durante os 40 anos. Nem os sapatos, as roupas rasgaram e nem os sapatos envelheceram. 40 anos Deus bancando eles. Porque eles estavam no deserto. Onde eles iam comprar roupa? Aonde, como ia fazer essa situação? 40 anos sendo sustentado com comida que vinha direto do céu. Deus não é bom? Glória a Deus. Então é o que eu disse para vocês. Deus, quando eu vejo que eu tô assim, o diabo está tentando. O diabo está tentando você por um caminho errado. Quando eu vejo que o diabo está querendo me tentar por um caminho errado. Mas sabe a primeira coisa que vem no meu coração? Temor. Fala, não posso fazer isso com o meu Deus. Sabe o que eu quero dizer para vocês aqui? Tenha um coração de José. Tenha um coração de José. Eu vou encerrar dizendo assim. Você já imaginou a beleza da mulher de Potifar? José no auge dos seus 18, 20 anos, não sei, vamos calcular aí, vai, 18 a 20 e poucos anos, forte, bonito pra caramba, vigoroso, testosterona lá em cima, a mulher de Potifar, que era o comandante lá. Mulher de comandante era qualquer mulher? Mulher de rei era qualquer mulher? A mulher do cara devia ser linda, hein? A mulher do cara devia ser um espetáculo.
quando ela chega para ele e diz assim: deita-se comigo. E ela tinha poder, hein? Ela tinha poder para chegar e falar: mata ele, porque ele fez alguma coisa errada comigo. Ela tentou, inclusive. Só que ele foi preso. A primeira coisa que José fez: jamais poderia fazer isso contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Ele respeitou a mulher de Potifar. Ele falou: não posso fazer isso. Potifar, eu estou dentro da casa do meu Senhor e eu não vou fazer isso nem com o meu Deus, pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Olha o vertical aí de novo. Se você respeitar a Deus, você respeita embaixo. Quem não respeita a Deus, desculpe, como vai respeitar aquele que está do teu lado? Você não respeita a Deus, irmão, que pode te matar essa noite. Você não respeita a Deus, que pode tirar o fôlego de vida, matar eu e você agora aqui, ó. Só tirar o fôlego de vida. Como é que você vai respeitar o próximo? Mas José respeitava. Ele respeitava a Deus e respeitou o próximo. Então eu vejo assim da seguinte forma: se existe um caminho que eu posso entregar para você, dos dois caminhos, os dois caminhos são esse. Obediência anda aliada com arrependimento. Você obedece e se arrepende. Obedece e se arrepende. Eu me arrependo todos os dias e volto a obedecer. Me arrependo e volto a obedecer. Me arrependo e volto a obedecer. Porque quem não se arrepende, impossível é obedecer. Vai obedecer o quê? Se não se arrepende. Você fala pro teu filho: não quero ver você mais com esse celular na mão, hein? Se eu pegar, vai dar problema para você. Se ele não te respeitar, amanhã o celular está na mão dele. Se ele te respeitar, ele vai falar para você: pai, está aqui o celular, me desculpe. É assim que funciona. É assim aqui na terra. Por que será que com Deus é diferente? Você vai abençoar se o Gabriel ficar o ano inteiro só dando esporro em você, esculacho, dando esculacho na mãe, a minha filha dando esculacho em mim, chegar no final do ano: ô pai, você vai me dar alguma coisa? Vou. Tá aqui, ó. É isso que funciona, irmão. A gente é assim. E a palavra de Deus também fala que nós, sendo maus, damos coisas boas para os nossos filhos. Será que Deus, sendo santo, poderoso, maravilhoso, amor, ágape, perfeito, não vai nos dar coisas boas? É lógico que vai dar, mas está condicionado, sim, arrependimento. Porque sem arrependimento, você está fora do aquário, irmão. Sem arrependimento, você tá andando de braço dado com o mundo. Sem arrependimento, você não é transformado. Eu só fui transformado depois que o arrependimento bateu na minha vida. E até hoje, eu tenho que me arrepender todos os dias. Não pensa que hoje eu não fui para o meu quarto orar e senti uma presença de Deus maravilhosa. Senhor, eu me arrependo. E pedir perdão para Deus. Eu senti a presença de Deus. É isso que você tem que fazer. Ô pastor, mas o que é? Você está falando que o senhor está em pecado? Não, irmãos. Guarda isso. Não é que eu estou em pecado. O pecado já está dentro de mim. Ele te impulsiona todo dia a errar. Em pensamentos, em palavras, em tudo. Por isso que você fala: Senhor, esse pensamento que passou na minha cabeça não é de Deus, Senhor. Tira de mim. Me perdoa. Esse é o caminho que vai fazer com que você coma o melhor dessa terra. Que você me convide para sua casa e me faça um banquete. Que eu te convide para mim e faça um banquete. Que a gente fala: vamos viajar juntos, está tudo pago. Quem pagou? O Senhor. Irmãos, esse é o sentimento que eu tenho como cristão. Sabe qual é o sentimento que eu tenho como cristão? Sentimento de Abraão: sê tu uma bênção. Você tem que ser bênção para os outros. Você não pode centralizar. Quem centraliza não recebe, quem retém não recebe, mas quem tem coração quebrantado, Deus sempre está socorrendo. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Essa palavra falou com você? Ela falou comigo. Ela falou muito comigo. Falou com você? Não sei se você está ainda aí ou está no mudo, está mutado. Se você não estiver mutado, dê um glória a Deus aí, porque nós vamos encerrar o culto e vai retransmitindo para outras pessoas. Obrigado por você estar conosco. Espero que essa palavra tenha alimentado. Deus tem tido um carinho também para com você que está em casa, porque Deus sempre tem nos alimentado com uma palavra para que seja transmitida para você também. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Pai, muito obrigado. Nós queremos agradecer por essa quinta-feira, o término do culto. Queremos louvar, glorificar o nome do Senhor, bendizer ao Senhor e agradecer por cada vida presente aqui, Senhor. Quero agradecer pela vida do Rodrigo, que está aqui conosco,
a Ana Paula, minha esposa, minha filha que está aqui, a todos vocês que estão aí em casa. Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor trouxe exatamente as pessoas que tinham que estar conosco aqui para ouvir essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer. Agradecer a cada vida que está aí nos assistindo, que tem compartilhado, nos abençoado. Eu quero pedir algo, Senhor. Cada pessoa que tem compartilhado, que temos aí alcançado 3, 2, às vezes 4, teve transmissões que alcançamos 7.000, 6.000 visualizações num passado recente. Quero agradecer a você que tem feito isso. E quero pedir a Deus que abençoe grandemente a tua vida, porque você está sendo um agente de Deus e tem nos fortalecido. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça, as ricas e doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com cada um de vós agora e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Aplaudam ao Senhor. Deus abençoe. Eu vou encerrar o culto. Amém. Olha aí que bênção, tá todos aí. Um beijo no coração. Dá vontade nem de desligar, né? Mas eu vou desligar. Eu estou indo aí para desligar. Deus abençoe e até domingo. Bom, ó, pastor Marcos saiu daí? Ó, a oração deu efeito, viu? Deu efeito, hein? Amanhã eu te falo, não sei o que aconteceu hoje. Milagre de Deus. Beijo no seu coração.